Questãozinha 3. Questão 3 vai o seguinte, olha só. Que corresponde, né? A gente tem que falar... Porque eu estou falando essa questão 3 porque usa pelo meu arquivo, tá? Mas essa questão 37 do exame de qualificação da UERJ de 2020. Bora lá, olha só. É um texto de apoio para resolver essa questão e esse texto de apoio é realmente muito importante. Às vezes o texto de apoio não ajuda tanto, mas esse sim, ó. Duas cadeias carbônicas que formam o DNA são unidas por meio de ligação de hidrogênio entre as bases nitrogenadas. Há 4 tipos de bases nitrogenadas: adenina, citosina, guanina e timina. Ok. As estruturas a seguir estão representadas em pontilhados. Como é que é? Nas estruturas a seguir, já desisti de ler, né? Estão representadas em pontilhado as ligações de hidrogênio existentes nos pareamentos das bases timina com adenina e a citosina com a guanina. Beleza. Na formação da molécula de DNA. Então, olha só. Quando a timina se liga à adenina, você tem aqui 2 pontos de interação. Já a citosina, você tem 3 pontos de interação. Essa interação entre as moléculas, lembra que ligação de hidrogênio não é uma ligação, não estão compartilhando elétrons. É uma força de interação alta entre, nesse caso, as bases nitrogenadas da fita de DNA. Beleza. A questão 3 em específico, com esse texto, porque também tinha mais outra questão com esse texto, fala o seguinte: a desnaturação do DNA é um processo no qual 2 cadeias de moléculas se separam devido à quebra dessas interações. Então ocorre a quebra aqui, ó. Tico, 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 tico. Foi tudo menos uma quebra. Deixa eu colocar de caneta preta aqui, ó. Tico, 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 tico. Cortei aqui, quebrei a fita, tá? Gostaram dos efeitos sonoros? Isso aqui é específico aqui com o editor de vídeo que eu coloquei aqui agora, tá? Bora. Então, tô voltando aqui. Considere um estudo que comparou a desnaturação dos 4 fragmentos de DNA. Então ele fragmentou 4 e chamou de Y, W, X, W, X, Y e Z. Eu não sei mais as letras. Todos com a mesma quantidade total de bases nitrogenadas. Então, assim, sei lá, esse fragmento tem 10 bases nitrogenadas, o outro também. Todos têm a mesma quantidade. Isso não diferencia. A tabela vem dizendo a porcentagem. Então, olha só. Se é de timina ou é timina ou citosina que tem em cada um deles, só para você se ligar, beleza? Porque é um dos fragmentos, o outro vai ter guanina ou adenina no outro fragmento. Então aqui, ó, nesse caso específico, ele falou a porcentagem de timina, né, em cada um desses caras, tá? Não, eu falei isso aqui baseado nisso aqui, também na biologia pode ser alterado, na verdade pode ter adenina aqui, ó, adenina depois e pode ter guanina. Enfim, isso não vai mudar o nosso raciocínio dessa questão. No final ele fala o seguinte, olha, para os 4 fragmentos, a desnaturação foi realizada mediante aquecimento, sem alteração de pH, com a mesma temperatura inicial. Então, olha só, todos os processos tinham o mesmo tamanho, com a quantidade de bases nitrogenadas, mas as bases nitrogenadas utilizadas eram diferentes, detalhe nesse processo. E todos começaram de uma temperatura inicial, foram aquecidas e aí com o tempo elas passaram então a se romper, as interações, as ligações de hidrogênio se romperam, tá? E aí ele fala o seguinte: no processo de aquecimento, a maior quantidade de energia que foi consumida na desnaturação do seguinte fragmento. Então, qual é o que vai ter maior energia para ser rompido? É o que tiver mais força de interação. Mais força de interação, todas elas têm o mesmo nível de força de interação, mas em questão de pontos de interação, quanto mais citosina ligado à guanina, né, quanto mais citosina ligada à guanina, melhor. Porque cada vez que tem essa interação entre essas 2 bases nitrogenadas, eu tenho 3 pontos de interação. Então é uma interação mais forte do que a timina com a adenina, que tem 2 pontos. Tá? Então, se eu for olhar aqui, como ele está analisando em função da timina, quanto menor a porcentagem de timina, melhor para a molécula, porque vai ter mais do outro ponto, mais da outra interação. Então, nesse fragmento aqui, eu estou procurando o que tem menor potencial, letra W e a letra A a resposta, tá bom? Por quê? Porque eu quero o que tem, logicamente, se tem menor potencial de timina, tem maior potencial da citosina com a guanina, essas interações acontecendo. Beleza?
Tranquilo? Então a questãozinha era essa, a resposta também tranquila, pode pensar como uma questão de biologia, mas ela também é tranquilaça porque ela fala sobre forças de interação, um assunto sempre presente nas provas de vestibulares em geral, não só da UERJ. E aproveita que você chegou aqui e está me escutando com voz de sabedoria, ou com minhas gafes biológicas, aproveita e curte essa questão e lança um comentário maneiro para mim aí.